Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O principal ponto dos Estados Unidos e dos países europeus, sobretudo a França, tá? A França e o Reino Unido, eles estão preocupados de começar uma nova onda de milhões de refugiados pegando barcos no Mediterrâneo e invadindo a Europa novamente, como aconteceu na Primavera Árabe. Então, existe essa preocupação muito grande. Outra preocupação que o Donald Trump está, e o FBI está trabalhando, né, em cima disso, é de que tenham células adormecidas do Hezbollah, tá, prontas para começar diversos ataques terroristas dentro dos Estados Unidos. Essa é uma preocupação muito grande que está acontecendo no momento. Então, peraí. Ele tem informações, monitoramento, o serviço de inteligência está trabalhando para identificar essas células adormecidas? Sim, o FBI está praticamente nas últimas 96 horas trabalhando excessivamente em cima disso. Porque o Trump ele tomou a decisão de fazer o ataque, essa informação veio à tona hoje, na quinta-feira. Tá. E pouquíssimas pessoas sabiam disso dentro do Pentágono. Na administração dele quase ninguém sabia também. Tá? Possivelmente o secretário de defesa e o vice não sabiam desse ataque. Souberam na hora que foram chamados para a sala de situação. E dentro do governo israelense também o Netanyahu escondeu de boa parte dos pares dele. Então eram poucos assessores do Netanyahu e do Trump que sabiam que esse ataque ocorreria. Só que ele foi fechado na quinta-feira. Aconteceu então no sábado ali, por volta das 7h20 da noite aqui do horário de Brasília. Mas o Trump fez o ataque e aí agora ele acha que essas células podem, digamos, retaliar? Sim. Internamente dentro dos Estados Unidos? Sim, existe esse risco, até porque houve uma escalada diplomática, né? A intenção do Donald Trump era fazer com que o regime falasse, ok, olha, a gente se rende, vamos aqui sentar para negociar. O regime dos ayatollahs continua, o Khamenei continua, e há uma negociação nova, né, sem a possibilidade atômica. Só que informações que a gente já conseguiu coletar e que foram confirmadas por imagens de satélite é que principalmente não em Fordow, mas em Isfahan, que é a segunda principal usina nuclear, né, ou centro de enriquecimento de urânio do Irã, eles moveram mais de 400 quilos de urânio enriquecido. Tá? Urânio enriquecido em pelo menos mais de 60%, e que esse urânio ele daria a possibilidade do Irã ter uma bomba atômica utilizável mesmo para valer em questão de semanas. Isso reduziu muito o programa atômico do Irã. Ele retrocedeu alguns anos agora, principalmente depois dos ataques que Israel começou no dia 13, mas ele ainda está ativo, ele não foi completamente destruído mesmo com os ataques de sábado. Tá? E aí por que a coisa escalou? Esperava-se que o regime iraniano procurasse os Estados Unidos, não, vamos sentar, vamos conversar. Isso não aconteceu. Existia uma viagem agendada do ministro das Relações Exteriores do Irã para Moscou entre quarta e quinta-feira dessa semana. Essa viagem foi adiantada para ontem e possivelmente agora, nesse momento, já aconteceu, está para acontecer ou está acontecendo uma reunião do ministro das Relações Exteriores com Vladimir Putin. Tá? E nós tivemos declarações também da Coreia do Norte e da China se posicionando mais ao lado do Irã, tá? O que já era esperado, porque fazem parte de que nós chamamos do eixo do caos ou eixo das ditaduras, que aí inclui Coreia do Norte, China, Irã, Rússia, Venezuela. Tá? E o que aconteceu nesse interim? O ex-presidente da Rússia, e é considerado um pitbull do Vladimir Putin, o Dmitry Medvedev, ele é membro do Conselho de Segurança da Rússia. Ele deu declarações ontem falando que já existem países que estão interessados em enviar ogivas atômicas para o Irã, né, e que os Estados Unidos precisariam ficar muito espertos
inclusive com as bases deles, que agora, nesse momento, nesse exato momento que a gente está conversando, estão sendo atacadas principalmente no Catar, né? E o Catar era diplomaticamente, era um ponto interessante para o Irã, que ele sempre manteve uma certa neutralidade, e o próprio emir do Catar muitas vezes ajudou a financiar o Hamas. Tá? Há indícios de que ele ajudou a financiar o Hamas, e os líderes do Hamas, que não ficam na faixa de Gaza, né, aqueles que são os grandes financiadores, eles estão no Catar. Então, atacando bases americanas no Catar, o Irã está fechando uma porta. E os Estados Unidos têm 10 mil soldados estacionados dentro do Catar. Então, assim, é uma escalada militar grande que está acontecendo, né, diplomaticamente muito grande, militar. Agora a gente precisa ver como que os Estados Unidos vai responder, porque eles estão atacando bases. Os Estados Unidos está com 2 porta-aviões, tiraram um porta-avião que estava no Sudeste Asiático, enviaram ali para a região. Então tem 2 porta-aviões. Para a gente ter uma noção do que é um porta-avião americano, um único porta-avião americano parando na costa brasileira conseguiria derrotar o exército brasileiro hoje. Tá? Um único porta-avião. Você falou dos 10 mil militares americanos na região. Tá. Qual que é o tamanho do exército iraniano? Só para saber. Olha, o número exato a gente não tem, mas ele chega na casa de milhões, tá? Milhões? Milhões. Chega na casa de milhões. Porque existem duas forças dentro do Irã. Uma que não é completamente alinhada com o regime, que é o exército regular do Irã. Tá? Então é o exército como nós temos o exército brasileiro aqui, etc. Só que o regime tem as suas próprias forças armadas também, que é a Guarda Revolucionária. E a Guarda Revolucionária, o centro de comando dela vem sendo muito atacado. De todos os líderes, acho que só um não foi eliminado até o momento, tá? Por Israel. Israel eliminou quase todos os líderes. E essa madrugada, o quartel-general deles foi atacado e morreu centenas de oficiais também da Guarda Revolucionária. Então eles acabam estando um pouco com problemas de mobilização, tá? O Irã, nesse sentido, ele está numa situação bastante complexa. Opa, chegou o meu amigo, café. Pronto, um cafezinho. Obrigado. Então, assim, a situação do Irã nesse sentido é complexa. Só que uma incursão por terra no Irã... Difícil. Muito difícil. Na fotografia de hoje, na fotografia de hoje, 23 de junho, ela é praticamente impossível. Porque a geografia do Irã, ela é muito hostil para uma incursão por terra. Ela é pior até do que a do Afeganistão. Montanhas, como você falou, né? Tem 2 cadeias de montanhas dos 2 lados. Isso, cerca a entrada de um lado e do outro por montanhas, e também é muito afastado você tem que andar muito para chegar lá. Exatamente. Muito afastado de qualquer entrada. Israel, por exemplo, tá a milhares de quilômetros. Sim, e ainda no meio de Israel tem a Síria e o Iraque, né? Entre os dois países, entre Israel e Irã. E a única forma de você fazer uma incursão seria, assim, mais lógica, seria pelo Golfo Pérsico, né, onde nós tivemos a Guerra do Golfo nos anos 90. Só que o esforço necessário para isso e o custo de vida humana de soldados ele é enorme.